No programa Escola Bíblica de hoje, nós vamos ver as últimas dicas do nosso guia de estudos, Pais Preparados, Filhos de Caráter. Como nós podemos criar uma geração que tenha poder. É agora. Olá, tudo bem com você? Chegamos ao final de mais uma temporada aqui no programa Escola Bíblica. Se você está chegando aqui pela primeira vez, neste programa a gente tem a oportunidade de estudarmos a Bíblia através de guias de estudos que são produzidos pela nossa Escola Bíblica da Novo Tempo. Nós temos uma escola bíblica aqui e essa escola produz esses guias e nós estudamos a Bíblia e muitos desses guias estão relacionados ao nosso cotidiano. Por isso, nessa temporada, nós estudamos o tema Pais Preparados, Filhos de Caráter, as orientações técnicas, profissionais e bíblicas, os princípios bíblicos para que a gente influencie positivamente a vida dos nossos filhos. Se você ainda não é um aluno da Escola Bíblica, quero te convidar a ser um aluno da Escola Bíblica, a pedir o seu guia de estudos e receber gratuitamente. Isso mesmo, é gratuito, porque tem um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. Lembrando que você pode pedir o seu guia através do nosso WhatsApp, é o 12 982 44 49. Você também pode pedir através do nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica, ou você pode ligar no horário comercial 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça seu guia de estudos, estamos chegando ao final da temporada, esse é o nosso último programa, mas quero te dizer que todos os programas estão no nosso canal no YouTube, youtube.com/Escola Bíblica NT ou no ntplay.com. Lembrando, vamos colocar aqui o nosso canalzinho do YouTube, está aqui o NT Play, ntplay.com, você pode entrar lá ou pode entrar no nosso canal no YouTube e assistir toda a temporada e as outras temporadas. A partir de segunda-feira, e nos próximos meses, as próximas 2 temporadas, nós vamos estudar 2 livros proféticos. Isso mesmo, vamos começar com o livro de Daniel e depois vamos estudar o livro do Apocalipse. Então, se você gosta de estudar a Bíblia, ou se você tem curiosidade e de conhecer a profecia, como analisar a profecia bíblica, eu te convido a me acompanhar nessas 2 próximas temporadas estudando o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. Vamos juntos conhecendo cada vez mais a palavra. Se você nesta temporada fez aí o seu guia de estudos, se você respondeu na última parte o questionário, se você ainda não respondeu, responda, você tem ali os 8 questionários, são 4 perguntas objetivas, bem fácil, você responde, escolhe uma alternativa e aí envia para a gente os dados para que você receba o seu certificado. Quero colocar aqui na tela, você pode fazer de 2 formas, tá? Tá aqui, ó. Você terá então os 8 questionários, eu falei isso ontem já, né? Para responder, escolha apenas uma alternativa para cada pergunta e marque um X. Preencha todas as questões e envie para a gente para você receber o seu certificado. Então, você pode fazer isso de 2 formas. Uma é pelo correio. Após responder todos os questionários, destaque os formulários e envie para o nosso endereço. Se você der uma olhadinha, está aqui o endereço, ó, Rede Novo Tempo, Caixa Postal 7, CEP 12-327-970, Jacareí, São Paulo. Vamos colocar em tela cheia de novo aqui?
Isso aqui está no guia de estudo, vamos colocar na tela cheia só para você tirar uma fotinho aí. Isso, tá aí, ó. Não esqueça que você, ótimo, obrigado. Não esqueça que você tem que preencher, eu vou colocar aqui, ó. Você tem que preencher isso aqui, ó. Vamos aproximar bem? Aqui, ó. Embaixo de teste final aqui, ó, tem os dados, você preenche, ótimo, aqui, ó. Tá? Tá vendo aqui? Ótimo. Beleza. E aqui embaixo, daí você vai ver, no questionário também tá, ó. Você destaca, né, você corta aqui, tá bom? Tá vendo? Corta aqui, e os questionários também, e envia para a gente pelo correio, tá bom? Ou você pode fazer tudo isso, e aí a gente vai enviar o seu certificado. Você pode fazer isso também através do nosso site. Pode pedir ajuda aí em casa, né, aí para a moçadinha, www.novotempo.com/educação de filhos, tá? Você entra lá, faz o seu login usando o seu e-mail e senha, se tiver dúvida, faz contato com a gente, preenche os questionários e clique em enviar. E ali, se você vai enviar pelo correio, preenche todos os dados, tá bom? Então é simples, eu quero te motivar, como a gente está numa escola, eu quero te motivar a preencher e receber o seu certificado, tá bom? Combinado? Porque próxima temporada tem outro e tem outro certificado. A gente não estava falando muito dos certificados aqui e vale a pena dar uma sensação de senso do dever cumprido, né? Eu estou buscando, estou conhecendo. A gente vai por intervalo, é rapidinho e a gente já volta para o último encontro desta temporada. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Estamos juntos, concluindo a temporada Pais Preparados, Filhos de Caráter. Se você está chegando aqui pela primeira vez, neste programa nós temos a oportunidade de estudarmos a Bíblia através da Escola Bíblica da Novo Tempo. Vamos orar a Deus nesse momento para a gente conversar, pedir iluminação ao abrirmos a palavra. Pai do céu, é hora de a gente refletir na Tua palavra, depois de passarmos aí esses 2 meses estudando, meditando nas responsabilidades que nós temos como pais, nos desafios que nós temos e como a gente enfrenta todo dia obstáculos. Pai do céu, que o Senhor abra o nosso coração, eu peço uma bênção sobre cada casa, cada família, que cada um se sinta amado, abraçado e amparado por Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Ontem nós apresentamos essa semana o que nós podemos fazer para proteger os nossos filhos. Nós analisamos o Salmo 127, analisamos o Salmo 128. Nós mostramos que o Senhor deve ser a nossa base, que nós precisamos contemplar os nossos filhos, que nós precisamos reverenciar ao Senhor, porque se nós fizermos isso, nós vamos viver o Senhor todos os dias e assim nós vamos ampará-los. Nós também vimos que devemos ensinar a palavra para os nossos filhos, ensinar o fundamento bíblico e assim vamos protegendo. Agora, mesmo diante de todos esses fatores, nós devemos interceder pelos nossos filhos. E ontem nós começamos analisando uma primeira história, que é a história da mulher Cirofenícia, aquela mulher que socialmente tinha discriminações, que tinha uma crença diferente, mas mesmo assim acreditava no Senhor e foi até Jesus interceder por sua filha que estava possessa pelo inimigo. E o Senhor ouviu, o Senhor atendeu e quando ela voltou para casa, sua filha agora estava vivendo um novo momento. A mulher Cirofenícia, ela representa
aquele grupo de pessoas que não estão dentro do âmbito religioso direto que Jesus falava, que eram os judeus. Isso representa que não existem barreiras para o Evangelho. E não existem barreiras para o Senhor olhar para todos os filhos em todo o mundo. Não existem famílias que não está o olhar de Deus, independentemente de sua crença. O Senhor está ali se revelando. E eu falei ontem, não sei qual é o seu meio religioso, sua fé, sua crença, eu não sei. Mas eu queria dizer que o olhar de Deus está para a sua casa. Por isso, se você está assistindo a Novo Tempo, se você tem acompanhado a nossa programação, não esqueça, o olhar de Deus está aí, independentemente de placa de crença. O olhar de Deus está aí, por isso, interceda, clame pelos seus filhos. Agora nós temos uma outra história bíblica que é o que eu vou concluir, que é a história da filha de Jairo, que está em Marcos, capítulo 5, no mesmo Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 21 a 43. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Essa história também está em Mateus, capítulo 9, versos 18 e 19. E em Lucas, capítulo 8, versos 40 e 42. Marcos apresenta detalhes desta história, muito mais detalhes. Eu quero ler alguns versos com você. Jairo representa aquele líder religioso, aquele que estava envolvido com as questões religiosas. A Bíblia diz que ele era como um principal da sinagoga, como um administrador da igreja. A sinagoga, o local de reunião dos judeus, o local religioso de reunião dos judeus. Então ele representa esse grupo, aqueles que estavam em contato direto com a religião, o judaísmo. Marcos capítulo 5, verso 21, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Verso 22, e eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. É interessante que a mesma palavra, prostrou-se, é usada para a atitude da mulher cananeia. Ela também se prostra, uma atitude de reconhecimento e de dependência. Eu tenho uma situação que eu não sei o que fazer, mas eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa. Verso 23, 24, e insistentemente lhe suplicou. Insistentemente, minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo. Eu sublinhei aqui duas frases, destacando aqui dentro do texto, minha filhinha, uma expressão de carinho, de dedicação, e a segunda, para que ela seja salva e viva. Ou seja, eu não sei o que fazer, mas o Senhor pode fazer alguma coisa por mim. As duas histórias se encontram na súplica, no clamor. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga. Deixa eu só voltar ao verso anterior, só para te dar essa informação. Ele termina no verso 24, aqui o relato, a primeira parte que é o clamor, do verso 25 até o verso 34, a gente tem uma história que acontece no meio, que é a história da mulher que estava enferma, que toca no manto de Jesus. No ir para lá, para a casa de Jairo, para solucionar aquele problema, Jesus tem esse contexto aqui, que é uma outra história muito marcante, vale a pena você ler. Mas agora, voltando ao verso 35, falava ele ainda, se reportando àquela situação ali da mulher que estava doente, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, falaram para Jairo, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? A triste notícia, a gente poderia refletir aqui, né, nessa triste notícia.
Mas Jesus, sem acudir, sem absorver aquelas palavras, disse ao chefe da sinagoga. Então Jesus está falando para Jairo: não temas, crê somente. Talvez hoje esta seja uma frase que eu e você precisamos ouvir. Eu não sei qual é o contexto, qual é o clamor, qual é a necessidade que você tem em relação aos seus filhos, mas a frase de Jesus hoje é: não temas, crê somente. Confie, eu estou no controle. Eu não sei se você acredita em Deus ou não, se você acredita na palavra ou não, mas eu quero te convidar a guardar essa frase aí no seu coração. Não tema, crê somente. Creia que Deus pode e Ele fará. Olha como a história se desenrola. Olha o que vem aqui, os detalhes da história, depois leia com calma. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. 38. Chegando-se à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Esse é um choro em voz alta originalmente. E havia ali uma comoção geral, e talvez você já tenha visto este ambiente em algum lugar. Toda perda de um querido é um ambiente que machuca, mas com certeza a perda de uma criança numa família mexe, sabe, desestrutura. E eu estou falando para você que talvez perdeu, já presenciou, e eu clamo que o Espírito Santo traga consolo com a esperança de que um dia Jesus ressuscitará todos os que dormem na sepultura. Esta é a mensagem da Bíblia, sabia? Sabia que a Bíblia diz que um dia, quando Jesus voltar, todos os que morreram vão acordar para ter a vida eterna? E esse ambiente, na descrição do autor bíblico, traz detalhes de choro em voz alta, de uma comoção que mexeu com todos que ali estavam. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Mais uma vez, o texto bíblico, isso acontece também lá em São João capítulo 11, o texto bíblico se refere à morte como um sono. Jesus vai acordá-la, vai despertá-la. E isso está enfatizado na carta de Paulo aos Tessalonicenses, que um dia os mortos em Cristo vão acordar, aqueles que dormiram. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança. Consegue imaginar essa cena? E os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Consegue imaginar essa cena? Talvez nessa hora, Jesus precisa pegar na sua mão para você ter a certeza de que Ele está no controle da sua vida. Não esqueça, sempre que eu tenho a companhia de Jesus, algo diferente acontece. Quando eu convido Jesus para ir à minha casa, quando eu convido Jesus intercedendo pelos meus filhos, eu posso ter a certeza de que o cenário não ficará da mesma forma. Estou falando para você que talvez precisa convidar Jesus hoje. Senhor, venha para a minha casa. Senhor, entra aqui, a situação está descontrolada aqui. E eu vou te dizer, Jesus vai fazer o que Ele fez com Jairo e com a sua esposa. Ele vai pegar na sua mão e vai entrar. Ele vai entrar. E a hora que ele entrar, o cenário será transformado. Tomou o pai e a mãe da criança e entrou no quarto. Tomando-a pela mão, tomou agora a menina pela mão, disse: Talita cumi. Essa expressão
Originalmente está em aramaico, que era a língua que eles falavam ali naquela região. E essa expressão quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Você precisa que Jesus tome você pela mão e vá onde está o seu filho. E agora tome na mão do seu filho e diga assim: eu vou transformar a sua vida. Creia nisso, interceda, caia de joelhos, se prostre, que o Senhor vai transformar esse cenário. Jesus deu a ordem. E não esqueça, sempre que Jesus dá uma ordem, a transformação vai acontecer. Que ordem o Senhor precisa dar aí na sua casa? Pode acreditar, vai ser transformado. Imediatamente, verso 42 do capítulo 5, a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Onde houver uma ordem do Senhor, onde houver a presença do Senhor, onde houver uma súplica, haverá transformação. Creia que o Senhor vai transformar. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Eu citei ontem, muitas vezes Jesus pede para que aquilo que ele realizava fosse contido, não contassem para todas as pessoas. Por quê? Porque Jesus tinha um ministério para realizar e isso poderia diminuir esse processo deste tempo de atuação. Eu quero concluir a nossa temporada fazendo um apelo para você, e eu quero trazer a letra de um hino aqui, que eu gosto muito. Depois você pode buscar aí no Spotify, coloca aí Fernando Iglesias, Madrugadas em Oração. É uma letra bem interessante. Eu quero concluir. Ela sempre acordava cedo, sempre a última a ir a dormir. Nunca ouvimos dela uma queixa por dedicar-se tanto a nós. Quando todos estavam dormindo, quase de madrugada, ela se ajoelhava e eu podia ouvir: dá-me, ó Deus, tua força. Minha mãe passava as madrugadas sempre a orar. Se questionavam os seus motivos, dizia que era por amor. Sabia que Jesus a esperava ao dobrar os joelhos no chão. Agradeço a mamãe pelas preces e madrugadas de oração. Minha mãe me deu exemplo e eu sigo o que ela ensinou. Hoje eu tenho a minha família e sei o que é orar a sós. Nessas horas que eu clamo a Cristo por sua força e seu poder, pois eu sei que Ele ouve a oração de um pai quando em meio à madrugada. Minha mãe passava as madrugadas sempre a orar. Se questionava os seus motivos, dizia que era por amor. Sabia que Jesus a esperava. Ao dobrar os joelhos no chão, agradeço a mamãe pelas preces e madrugadas de oração. Eu quero convidar você, nesse momento, a lançar mão desta ferramenta que se chama intercessão. Você pode ensinar, você pode falar, você pode dar exemplo, mas talvez seu filho pode fazer uma escolha diferente e você pode olhar e dizer assim: pastor, eu me dediquei. Estou dizendo para você que talvez seus filhos cresceram. Interceda por eles. Interceda. O olhar do Senhor está aí na sua casa. Você tem seus filhos pequenos, juvenis, adolescentes que talvez estão tomando algumas decisões diferentes da que você gostaria. Interceda. Interceda. Clame pelo poder do Senhor. Diga para Ele, como a mulher sírio-fenícia, caia de joelhos. Como o chefe da sinagoga, caia de joelhos.
Não importa se somos religiosos ou não, todos nós temos uma dependência do Senhor. Eu quero te convidar. Vamos clamar pelos nossos filhos nesse momento e fazermos isso todos os dias? Pai, obrigado pelos ensinamentos da Tua Palavra nessa temporada. E nessa hora, eu quero clamar pelos filhos, pelos nossos filhos. Eu oro pelos meus filhos e oro pelos filhos de cada um dos nossos telespectadores. Que a gente clame e busque ao Senhor e dizemos: Pai, guia a vida deles, as decisões deles, em nome do Salvador. Amém. Amém.